E aí, gente, tudo bem? Bom, estamos aqui para mais uma videoaula e hoje eu quero dar continuidade no assunto a respeito de luz e sombra, que a gente já viu anteriormente em algumas das aulas, só que hoje eu quero mostrar isso de uma forma aplicada já a um desenho em andamento que eu estou realizando. Então eu estou fazendo esse desenho aqui da Frida, né? E eu estou usando essa imagem como referência. E aqui eu já fiz esse lado do fundo, né? Um fundo cinza que não chega a ser preto, mas também não é um fundo tão claro, ele é mais escuro que a pele dela. E agora eu vou fazer esse lado, só que eu vou gravar pelo menos um pedaço aqui sendo feito, só para você ver tomando forma esse tipo de sombreamento uniforme e acinzentado. Porque para a gente fazer um tipo de sombreamento mais escuro, até que não é tão difícil. Agora, quando a gente tem que fazer um sombreamento acinzentado, ou seja, que ele precisa manter uma uniformidade de tom por toda a extensão que ele é feita, é mais chatinho, né? Mais complicado de fazer. Então, aqui eu vou começar marcando o ombro dela, né? Aqui, e aí eu vou esticar todo esse detalhe da sombra com a lapiseira 05 com grafite 4B. E aí eu vou espalhando todo com grafite 4B. Eu não vou usar outro material aqui nesse fundo, vai ser só o grafite 05 da lapiseira, graduação 4B, para ficar numa tonalidade assim, não muito escura. Eu não estou calcando muito porque eu quero realmente que ele fique um pouco mais claro. O papel que eu estou usando aqui é o lana, né, papel lana Bristol, é um papel bem liso, então eu prefiro já ir trabalhando com uma graduação mais escura de lápis, ou de grafite, melhor dizendo, e depois aos poucos eu vou trabalhando a tonalidade com novas camadas de grafite que eu for jogando. Então aqui, ó, como eu estou bem próximo a uma área que eu não posso borrar, eu vou esfumar com um esfuminho mesmo, tá? Porque eu não quero que borre para lá. Porém, eu não vou fazer isso tudo com esfuminho porque demoraria muito e a probabilidade de ficar manchado é muito grande porque é uma região extensa, né? Então eu prefiro sombrear ou espalhar o sombreamento com outro material. No caso aqui eu vou fazer com o papel higiênico, né? Então aqui o papel higiênico já está dobrado daquele jeito que eu já expliquei em aulas anteriores e começo a espalhar. Às vezes vai borrar um pouquinho em áreas que eu não gostaria que borrasse, mas depois é só limpar um pouco com a borracha, tá? E aqui eu vou fazer isso. É um trabalho que requer muita paciência, porque é uma parte que você tem que fazer várias camadas de grafite, esfumar, passar a nova camada de grafite, esfumar novamente, até ir chegando numa tonalidade que você realmente queira e de uma forma bem uniforme, tá? Então aqui eu preservo o detalhe do brinco aqui, que eu não quero que fique escuro. Depois eu vou passar esse esfuminho aqui próximo dele e em toda a extensão maior eu vou passar o papel higiênico.
Aqui eu vou fazer uma pequena parte, tá? Vou fazer mais ou menos até aqui, mantendo essa tonalidade e essa uniformidade, só para você perceber que não é algo que pode ser feito rápido, tá? Não é algo que pode ser feito de qualquer forma, com traços espaçados, não. Você tem que trabalhar bem o passar do grafite, depois esfumar, depois passar grafite de novo, ou seja, é um processo que precisa de atenção e paciência para ir adicionando camadas sobre camadas até chegar na tonalidade que você quer. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita gente que assiste os vídeos ou assiste nossas aulas e pensa que alguns detalhes do desenho são menos importantes do que outros. Por exemplo, o fundo. Um fundo uniforme não é tão trabalhoso quanto uma pele texturizada. E é sim, tá? Eu diria até que é mais difícil de fazer, né? Ele não é que é mais trabalhoso. A pele texturizada é mais trabalhosa, mas o fundo uniforme ele é mais difícil de fazer, porque é mais difícil você chegar numa tonalidade mantendo a mesma uniformidade do tom, né? Então tem que trabalhar aos poucos, tem que trabalhar com paciência para ir chegando nessa tonalidade realmente. Se você trabalhar num desenho que tenha um fundo assim, porém você usar um papel que é um pouco mais poroso, como o papel Canson ou o próprio Fabriano, que eu sempre menciono aqui nas aulas, seria interessante você fazer um fundo primeiro com um lápis B e depois passa o papel e só depois você vem com a lapiseira ou com um lápis um pouco mais escuro, tá? Quando o papel é mais poroso é melhor trabalhar com uma tonalidade mais clara primeiro e depois ir acrescentando outras escuras. Aqui, a hora que eu for estender esse fundo aqui para cima, eu não vou fazer a partir de onde eu parei. Eu vou fazer um pouco aqui para dentro e vou levando aos poucos. Assim como eu fiz até agora há pouco, né? Eu tinha feito aqui e depois estendi para cá. Mas é sempre saindo de dentro da parte que já foi feita, puxando para uma nova parte a ser estendida. Aqui o papel higiênico eu passo com uma certa força, eu vou esfregando, vou passando de uma forma mais forte sim, para chegar na tonalidade que eu quero. E aqui eu posso trabalhar um pouco mais porque eu acho que está um pouco manchado, então eu venho, coloco um pouco mais de grafite e passo de novo o papel. Aqui, como eu estou borrando tudo, o brinco, depois eu vou limpar para que eu possa fazer o efeito do sombreado no detalhe do brinco, né? Então aqui eu venho com uma borrachinha e limpo.
E assim vou estendendo toda essa parte do fundo. Eu resolvi mostrar esse trecho nessa série que a gente está fazendo de aulas, porque é um tipo de sombreado que você precisa dominar logo no início do seu aprendizado do desenho realista, porque é um tipo de sombreado muito usado e que quando você começa a exercitar esse tipo de trabalho, você vai desenvolvendo mais segurança no estilo de sombra que você faz em seus desenhos, aprendendo a manipular mais as tonalidades de lápis, sabe? Você consegue ter um maior controle na mão para alcançar tonalidades mais uniformes, mais homogêneas, e isso é fundamental para que você consiga trabalhar o desenho realista de forma muito diversificada, seja desenhando um rosto, seja desenhando um carro, um animal ou qualquer outra figura, qualquer outra referência. Você tendo uma firmeza na maneira como você sombreia, com certeza você vai alcançar resultados bem interessantes, tá? Então tá aqui, ó, essa parte. E se quiser deixar ainda um pouco mais uniforme, é só vir com um pincel e passar um pincelzinho em algumas áreas que você queira que tampe. É sempre interessante você ir olhando de longe, ver se tem alguma mancha que está um pouco mais evidente, aí você vai, passa ali o pincel ou o próprio papel higiênico para chegar numa tonalidade mais uniforme mesmo, mais por igual, né? Quando eu digo uniforme é que não fique com manchas, uma parte mais escura, outra parte mais clara, não, mas consiga ficar tudo de forma bem uniformizada, ok? E isso eu vou fazer em todo o fundo e logo vou estar postando esse desenho no meu Instagram. O endereço do meu Instagram está aqui na descrição desse vídeo. E aproveitando já o final dessa aula, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like aí. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações para ser avisado de novos vídeos e deixe os seus comentários aí de conteúdos que você gostaria de ver, para que a gente possa trazer informações que sejam importantes para o seu aprendizado aqui no nosso canal. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que a respeito do nosso curso virtual também tem aí nos links na descrição. Beleza? Até a próxima.